Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs, amigos e amigas, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui nos encontramos novamente para estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por este dia que Ele está nos concedendo e também pelo momento que teremos para estudar a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, que compartilham esses estudos com outras pessoas. Nós agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Eva, de Goianésia, Goiás, Nilza, de Campinas, em São Paulo, Marlene e Marcos, de São Carlos, também em São Paulo, Marisa de Oliveira Sequini e Valmir e toda a família de Francisco Beltrão, no Paraná, Isanira Storck, de Porto Velho, em Rondônia, Maria Helena Bezerra, de Salvador, na Bahia, e todos os demais que nos escrevem. Nós agradecemos e sempre iremos mandar um alô para vocês. Iremos orar. Senhor, nosso Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos diante da Tua presença, agradecidos pela vida e também agradecidos por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo se faça presente conosco, nos dando entendimento e nos ajudando a colocar em prática a Tua Palavra. Pedimos que abençoes cada irmão, irmã, amigo e amiga que estudam conosco a Bíblia diariamente, onde quer que se encontram, que recebam as Tuas bênçãos, que obtenham vitória sobre as lutas e os problemas que eles enfrentam, aqueles que nos pedem orações, que também sejam abençoados por Ti. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos dar sequência ao estudo que começamos ontem, falando sobre o desejado de todas as nações, Ageu capítulo 2, verso 8. E ontem nós falamos sobre os efeitos do pecado. As pessoas estavam orando a Deus e parece que Deus não estava ouvindo as suas orações, e eles então queriam saber o porquê que Deus não estava estendendo a mão para eles e os salvando. Eles viviam uma vida dupla. Eles iam à igreja, ao templo, mas também viviam atrás de outros deuses, de prazeres mundanos. Hoje acontece a mesma coisa. Nós somos cristãos, mas infelizmente a maioria dos cristãos tem vida dupla. São cristãos somente quando estão lá dentro da igreja. Agora, quando saem, vivem uma vida completamente longe da vontade de Deus. E então é o que o profeta Isaías responde, que o vosso pecado fazem separação entre vós e o vosso Deus. Como nós dissemos ontem, irmãos, é o pecado acariciado, aquele pecado voluntário, que nós sabemos que é pecado e vamos cometer esse pecado. É isso que nós precisamos, irmãos, estar atento como é que nós estamos nos relacionando com Deus. Se estamos tendo uma vida de comunhão e também um relacionamento sincero com Ele, ou se nós estamos dizendo que o adoramos, mas vamos em busca de outros deuses, outros prazeres para satisfazer o nosso desejo carnal. Aqui em Isaías, no capítulo 59, ele vem falando sobre quem é perdoado. Se você ler todo o capítulo 59, nós não temos tempo de ler, mas, por exemplo, olha o que diz aqui o capítulo 59, no verso 3. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentira, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e ainda andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Aqui, então, o profeta Isaías vem falando como é que as pessoas estavam vivendo e como é que hoje também a maioria dos cristãos vivem, e Deus não pode ouvir as orações, Deus não pode responder conforme o desejo de cada um. Por quê? Porque vivem na iniquidade, porque falam mentiras, porque proferem maldades. Tudo isso nós vemos no nosso meio. Interessante, irmãos, que a palavra de Deus, ela diz aqui: converta o ímpio do seu mau caminho,
Quando Deus está falando aqui, através do profeta Isaías, converta o ímpio do seu mau caminho, ele não estava falando de quem não era se considerado filho de Deus, do povo de Deus. Ele estava falando para o povo de Deus, e dentro do povo de Deus, daquela ocasião, existiam os ímpios. E hoje também existem cristãos ímpios. Converta-se o ímpio do seu mau caminho. Deus está falando aqui para aqueles que o conhecem, para aqueles que dizem que são seus filhos, que o servem, que aceitaram a Jesus, mas que vivem na iniquidade, no pecado, falando mentira, proferindo maldade. E então, nós precisamos ver qual é o nosso tipo de relacionamento que nós estamos tendo com Deus. Então, aquele que confessa o seu pecado, esse é perdoado. Vejam o que diz o profeta Jeremias, em Jeremias 31, no verso 34, diz assim: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus promete, irmãos, perdoar os pecados e nunca mais se lembrar desses pecados. É isso que nós precisamos entender e aceitar em nossa vida. Confessar os pecados e ser perdoados, e Deus jamais vai se lembrar. Deus, quando Ele perdoa um ser humano, por pior que tenha sido a sua vida, Deus, depois do perdão, olha para essa pessoa como se ela nunca tivesse pecado. Agora, em Romanos, no capítulo 3, versos 21 a 24, diz aqui o apóstolo Paulo, como é que somos salvos? Romanos 3, 21 a 24. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A salvação e o perdão, amigos e irmãos, é nos concedido por meio da graça, mediante a fé em Jesus. Muitas pessoas querem ter o perdão dos seus pecados, querem ser salvos por guardarem a lei. Pensam assim, não, porque eu guardo a lei, eu não trabalho aos sábados, porque eu amo o meu pai e a minha mãe, eu respeito, então eu estou salvo. Não, a lei ela não salva ninguém. A lei, ela aponta que nós precisamos de um Salvador, que é Jesus, porque a lei ela condena, a lei ela não salva. Se você ler aqui todo o capítulo 3 de Romanos, você vai entender o que é que o apóstolo Paulo estava dizendo da nossa condição pecaminosa e o que é que nós estamos precisando para ser salvos. Irmãos, mais uma vez eu quero dizer, o preço da nossa salvação já foi pago. Quando nós aceitamos a Jesus, nós somos salvos, estamos salvos naquele momento. E então nós precisamos caminhar com Jesus todos os dias e continuar sendo salvo, porque a salvação, ela acontece no momento em que nós aceitamos a Jesus e ela acontece dia após dia quando nós vamos buscando a nossa santificação, vivendo uma vida de acordo com a vontade de Deus. Não quer dizer que nós não vamos pecar. Os pecados, eles acontecem sem nós querermos, aqueles pecados involuntários, aqueles pecados que, quando a gente percebe, já falou uma palavra ou cometeu um ato que não deveria ter cometido, são pecados involuntários. Aí temos que nos arrepender e pedir perdão, Deus nos perdoa. Agora, como nós dissemos ontem, os pecados acariciados, aqueles pecados que nós sabemos que é pecado e que estamos cometendo, este pecado precisa ser confessado e abandonado. Porque se nós continuarmos na prática do pecado conhecido, pecado voluntário, nós não seremos salvos quando Jesus voltar. Não adianta nós estarmos indo à igreja e participando das atividades da igreja, mas continuar cometendo aquele pecado que está dentro do nosso coração.
Precisamos, irmãos, nos arrepender, deixar Jesus nos limpar deste pecado. A força para vencer este pecado acariciado não está dentro de nós, como nós dissemos ontem. Nós precisamos buscar esta força lá no alto, em Jesus. É Ele que nos dá o poder. Agora, vejam aqui em Romanos capítulo 3, verso 20. Romanos capítulo 3, versos 20 e 23, o que diz a palavra de Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, verso 23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, ninguém é justificado diante de Deus por obras da lei. Ah, Senhor, eu fiz isso. Ah, Senhor, eu ia à igreja. Ah, Senhor, eu dava estudo bíblico. Ah, Senhor, eu pregava, eu cantava. Enfim, as obras não salvam ninguém, irmãos. E então por que é que nós fazemos boas obras? É porque elas são consequência da nossa salvação, porque Deus requer que depois que nós aceitamos a Jesus em nossa vida, as boas obras elas se manifestem através do nosso viver diário. Elas são consequências do nosso relacionamento com Jesus. Mas aquelas pessoas que fazem boas obras, caridades, mas que não aceitam a Jesus, aquelas boas obras não podem salvar ninguém. Elas não têm peso para a salvação. Por quê? Porque a salvação ela só vem através de Jesus. Nós agradecemos novamente a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Estaremos juntos mais uma vez amanhã, se Deus nos permitir, continuando o estudo desta semana sobre o desejado de todas as nações. Mas não nos esqueçamos, eis que crio novos céus e nova terra, e jamais haverá lembrança das coisas passadas. Isaías capítulo 65, verso 17. Que Deus nos abençoe.